Oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje nós daremos início ao capítulo 8, na página 22 da apostila de vocês. Esse capítulo, ele vai apresentar algumas das principais transformações espaciais que estão ocorrendo no mundo contemporâneo, no mundo atualmente, ou no meio técnico-científico informacional, dando ênfase, é claro, nos continentes americano e africano, que são os continentes que nós estamos estudando este ano. Na página 22 da apostila de vocês, há uma imagem, uma imagem de operários africanos e chineses trabalhando em conjunto na construção de uma estrada de ligação entre Abidjan e Grand-Bassam, na Costa do Marfim. O que nós podemos perceber, o que nós podemos deduzir nessa imagem? Então, pessoal, percebam que há a presença de capital internacional, especialmente chinês. Se vocês observarem nos maquinários, alguns deles têm a escrita em chinês, e também nós podemos aperceber possíveis impactos ambientais que serão ocasionados pela obra. E um dos objetivos desse capítulo é justamente analisar a atuação das empresas internacionais, empresas transnacionais, nos problemas e desafios dos países da América e da África, ok? Mas afinal, o que quer dizer meio técnico-científico e informacional? Oitavo ano, esse termo, ele se refere ao mundo de hoje, se refere ao contexto atual de um mundo em rede, um mundo conectado, globalizado. E um mundo que é caracterizado pelas múltiplas conexões de comunicação. Então, se tem aquela sensação de encurtamento de distâncias com a evolução dos meios de transporte e também da comunicação. Então, se tem aquela sensação de que as distâncias parecem menores e que o tempo parece mais veloz. Por exemplo, algumas décadas atrás, no passado, para viajar para outros países de outros continentes, levava dias, levava semanas, porque o meio de transporte principal, ele era um navio, essa viagem ela só poderia ser feita a navio, que é um transporte mais lento. Hoje em dia, viajar para o mesmo lugar dura apenas algumas horas, porque o meio de transporte é mais eficaz, Por exemplo, hoje em dia, se a gente for viajar de avião para o mesmo lugar, pode levar horas apenas, enquanto no passado levava dias, levava semanas. Então, é nesse sentido que eu falo da sensação de encurtamento de distâncias, porque os veículos têm feito essas distâncias parecerem menores. E também a comunicação, por exemplo, tem feito o tempo parecer mais veloz. Algumas décadas passadas, as pessoas se comunicavam somente por meio de cartas. E às vezes a carta ela demorava meses, levava dias para chegar ao destino. E nos dias de hoje a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo, consegue conversar de uma distância longa, conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, conversar instantaneamente. Então as distâncias, elas parecem serem menores e o tempo parece estar mais veloz. E é esse o tema do nosso capítulo 8. A revolução técnico-científico e informacional. E o objetivo principal é o de compreender a dinâmica do meio técnico-científico e informacional nos continentes americano e africano. Então, o meio técnico-científico e informacional, ele refere-se ao
conexões. E é um mundo onde se tem o avanço tecnológico em áreas informacionais, na nanotecnologia, na robótica, no setor aeroespacial, em pesquisas genéticas e em fontes alternativas de energia. Então, esse pacote está relacionado à revolução técnico-científico e informacional, que será o tema do nosso capítulo 8, tá? Então, essa foi a nossa aula introdutória do capítulo 8. E para a reflexão, eu gostaria que vocês respondessem a questão da página 22, tá? A questão que vocês têm na abertura do capítulo. Respondendo essa questão, tirem uma foto e enviem no grupo para eu poder colocar a presença de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, estou disponível para ajudá-los. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a próxima aula.